Salve, salve, meus amigos e amigas. Estamos na área novamente para falarmos sobre Atlético Mineiro 2, São Paulo 1, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena MRV. Jogo marcado por muita polêmica de arbitragem. Vamos falar sobre isso, falar das notas, falar sobre a situação de São Paulo, sobre a situação da tabela de São Paulo. Antes de mais nada, peço a vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente com as notas, comente sobre o que achou do jogo, comente sobre as polêmicas de arbitragem. Bem, falando sobre São Paulo, eu não achei que o São Paulo jogou mal, achei que o São Paulo fez um bom jogo dentro das suas possibilidades, dentro de todas as situações que ocorreram dentro da partida, mas erros individuais acabaram afetando todo o coletivo. O São Paulo começou com uma formação padrão do Zubeldia, com todos os quatro de ataque, né? Lucas, Caleri, Luciano e Ferreirinha. Vinha jogando bem, vinha começando a controlar o jogo. E aí o primeiro lance polêmico da arbitragem, uma falta do Luiz Gustavo em cima do Hulk, que para mim não foi, do Hulk não, em cima do Vargas, que para mim não foi. O Luiz Gustavo claramente é, se protege, usa o braço como proteção, não atinge o rosto do Vargas, mas aquele costume dos jogadores no Brasil de qualquer encostão que está no peito, eles põem a mão no rosto e parece que tomam uma, uma marretada na cara. O juiz que estava na frente do lance conseguiu ainda marcar a falta. Na falta, aí entra um pouco de erro individual, que afeta o coletivo. O Hulk bateu, o Rafael espalmou mal. Vamos falar a verdade, o Rafael espalmou mal, porque se fosse um Jandrei todo mundo ia falar que foi frango. Espalmou mal e aí no rebote o Igor Vinícius ficou parado e o Vargas chegou antes e abriu o placar para o Atlético Mineiro. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu se manter bem no jogo, se manter firme a proposta de jogo. Chegou ao empate com o Lucas, numa bola, um perereco ali na área, bola rebatida, e aí ele rapidamente conseguiu girar e bater, meio que escondendo a bola. Não deu para o goleiro do Atlético Mineiro alcançar. São Paulo empatou o jogo, São Paulo continuou melhor na partida, e aí mais uma sessão de erros individuais que afetaram o coletivo. O Ferreirinha teve duas chances para virar o jogo. A primeira bateu muito fraco em cima do goleiro, até foi falado na transmissão que foi uma defesa boa, defesa do goleiro, eu não achei, eu acho que ali é puro demérito do atacante, você tem o gol inteiro na frente, você pode tocar para o lado e você chuta justamente em cima do goleiro. Para mim, eu não acho mérito do goleiro. Acho mérito do goleiro quando o atacante chuta uma bola no canto e o goleiro salta e se esforça para buscar. A bola veio em cima dele e o goleiro conseguiu pegar. Depois desses dois lances, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, se encaminhava para o final do primeiro tempo. E aí mais um erro individual. Igor Vinícius com a bola, perde a bola, gera o lance de ataque de Atlético Mineiro. E aí no chute a bola desvia no Paulinho e entra. Na hora que saiu o gol, a minha impressão já foi de mão. Eu até fiquei mais tranquilo e falei, o VAR vai dar a mão nesse lance aí. Claramente ele bateu na mão. Nos replays parecia meio confuso, que tinha batido no braço, na barriga. Achei que passou muito pouco replay na transmissão. Acho que passou um replay só e bem rápido. E aí, de repente, o VAR confirmou o gol do Paulinho. Acho sim, ainda acho que bateu na mão. Depois teve outras imagens que confirmaram que a bola desvia no braço, depois vai para a barriga do Paulinho. Entendo a questão da imagem ser inconclusiva e manter a marcação de campo, mas a gente já viu várias vezes marcações inconclusivas, imagens inconclusivas que eles conseguem achar pelo em ovo. Não acho esse a maior erro de arbitragem. Para mim, o maior erro foi a falta no primeiro gol, que não existiu, e a não expulsão do Hulk em dois lances, que ele fez faltas passíveis de amarelo e ele já tinha amarelo e não tomou amarelo. A questão da expulsão do Alan Franco eu achei que foi justa. Eu acho que ali ele errou o bote, ele olhou para o lado,
para ver onde estava a bola, e daí na passada ele acabou pisando no jogador do Atlético, e aí pisão claro, acima da linha do tornozelo. A recomendação é sempre de vermelho, então ali não tinha muito o que fazer. E estava jogando bem o Alan Franco, é uma pena, e daí com um a menos o Atlético cozinhou o jogo, não teve muita força para ampliar o placar. Até achei o time do Atlético meio bagunçado, cedeu várias chances para o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, e não teve muito ímpeto para ampliar o placar. E o jogo ficou naquela enrolação. O Zubeldinha tentou algumas mudanças que na verdade pioraram o time. Jogadores que entraram muito mal. O Rato visivelmente ainda fora de forma, parece que acabou de sair de uma churrascaria. O Nestor dormindo, pouca vontade. E aí o André Santos entrou no finalzinho, então tem muito o que falar. O Rafinha entrou também, parece um pouco fora de forma. E o Eric, que é um cara que a gente achou que ia ir bem, mas toda vez que ele entra meio desligado, errando bastante. Também não entrou bem ali no finalzinho do jogo. São Paulo estaciona nos 27 pontos, não consegue chegar no G4. Uma vitória empataria com o Bahia e, pelos critérios de empate, deixaria o São Paulo no G4. Já falávamos que o São Paulo não é um candidato ao título. Ainda está a 6 pontos do Palmeiras, mas quando você compara a janela que o Palmeiras está fazendo e a janela do São Paulo, que na verdade parece que vai ser mais saídas até do que chegadas, a gente percebe que a briga do São Paulo mesmo é ali pelo G4, G6, que eu acredito até que o São Paulo tem bastante condições de conseguir. E aí é um mérito o São Paulo lutar pelo Campeonato Brasileiro, ter uma boa colocação para no ano que vem garantir uma Libertadores e continuar nesse passo a passo evoluindo financeiramente, questão de patrocínio, elenco se reforçando, para daí sim poder brigar pelos títulos com Flamengo, Palmeiras, Botafogo, possivelmente Cruzeiro ano que vem ou até esse ano. Então o São Paulo ainda não tem toda essa capacidade, principalmente financeira, para brigar lá na ponta da tabela pelo título brasileiro. A atuação do time ficou muito condicionada aos erros de arbitragem. Não acredito que o lance de mão tenha sido tão preponderante. Eu acho que a falta foi mais. O lance da expulsão para mim foi justo. Questiono o Hulk não ter sido expulso, mas é muito condicionado aquele caso do Hulk foi expulso naquela reclamação por árbitro, então o pessoal meio que segura para não expulsar o Hulk para não ter outra polêmica. E o VAR, aquela imagem rápida, né? Em 2 segundos eles decidiram que não bateu na mão do Paulinho e deram um gol. É o que eu costumo falar. O VAR, na verdade, ele não é o VAR e a arbitragem em si, ele não tenta prejudicar um time só, ele é ruim para todo mundo. Assim como no outro jogo contra o Bragantino, o São Paulo teve um pênalti no Nestor que não existiu, aquele pênalti não existiu. A gente pode até falar, o zagueiro encostou no Nestor, mas aquele toque ali não era motivo para o Nestor cair. Então, para mim, foi um pênalti mal marcado e faz diferença, por mais que o São Paulo estava ganhando, mas ainda tinha alguns minutos para terminar o jogo, eram 40 do segundo tempo. Nada impediria do Bragantino empatar, apesar de ter sido o Bragantino, um time que a gente conhece que não tem muito ímpeto, né? Mas tinha chance de empatar e aí com 2-0 matou o jogo, condicionou o jogo. E hoje a mesma coisa, condicionou o jogo, a arbitragem. Assim como aconteceu com o Flamengo e Fortaleza, um pênalti para o Flamengo, que não tem mínimo cabimento aquele pênalti, quase condicionou, mesmo assim o Fortaleza venceu o jogo. E aí a gente sempre fala, uma hora tem uma vantagem para uma hora outro é favorecido, outra hora o time é prejudicado. A arbitragem é muito ruim, mas a gente tem que sempre bater na tecla, brigar lá com o dirigente que está lá para tentar fazer alguma coisa para melhorar o esporte e não faz nada. A gente vê as ligas aí sendo criadas e o único interesse deles é quanto eles vão ganhar de cota de televisão. Eles estão pouco se importando se o campo vai ser bom, se vai ser justo, se vai ser o mesmo tamanho, se vai ter as mesmas condições.
Isso eles não se importam. Eles não se importam se a arbitragem vai melhorar, se as ferramentas do VAR vão ser melhores. Eles se importam só com quanto que eles vão ganhar. Aí depois fica essa choradeira toda com relação à arbitragem. Zubordia acho que exagerou nas reclamações ali, dando soco, dando chilique no final da partida. Para a gente que é torcedor é importante, porque isso transparece a raiva que a gente sente quando o time é prejudicado, mas por outro lado, por ser o técnico de São Paulo, não é esse tipo de atitude que ele deveria ter. A diretoria, mais uma vez, omissa, não tem ninguém ali do lado do cara para falar mal da arbitragem, tem que ser o cara para ficar falando. E aí amanhã ou depois vão suspender ele por causa dessas declarações e a gente vai ficar sem técnico na beira do campo. Enquanto isso, o presidente está viajando lá com o Mickey e o diretor lá, que é abnegado, fica participando de podcast falando bobagem. Espero que daqui para frente a diretoria tenha mais participação, que fale contra a arbitragem. Não adianta bater na porta de vestiário de árbitro, tem que ir lá na CBF, tem que brigar por condições melhores de arbitragem. Vamos ver se isso aconteceu, eu duvido muito. Dito sobre análise, agora notas dos jogadores. Rafael, para mim, culpado no primeiro gol. Poderia ter atuado melhor, então nota 5 para o Rafael. Igor Vinícius, partida horrorosa do Igor Vinícius, nota 3, errou tudo. Impressionante como o Igor Vinícius tem capacidade de fazer jogos horrorosos. Rafinha entrou no lugar, nota 5, não fez muita diferença. Arboleda e Alan Franco estavam indo bem. Arboleda nota 6. Alan Franco vai ganhar um 2 por causa da expulsão, mas também teria a mesma nota da Arboleda se não fosse a expulsão. O Wellington, partida ruim do Wellington, nota 5 para o Wellington. Luiz Gustavo, mais uma boa partida do Luiz Gustavo, vem se destacando. A gente não vem sentindo falta do Pablo Maia, por incrível que pareça, a gente fala muito pouco sobre as listas do Pablo Maia, porque o Luiz Gustavo fazendo um bom trabalho. A gente questionava muito a questão da idade, se com a sequência de jogos ele ia aguentar, ele vem aguentando e vem desempenhando sempre bem. Ele e o Alisson, uma dupla muito regular, muito boa. Quem sabe quando o Pablo voltar, a gente não tem 3 volantes aí, possa ser um time mais forte no meio campo. Talvez, não acredito, mas seria uma possibilidade. E se o Pablo Maia não for vendido, né? Então, nota 7 para o Luiz Gustavo, para o Alisson, nota 6,5. Lucas foi bem, começou muito bem, fez o gol, então nota 7,5 para o Lucas. Eric entrou no lugar do Lucas, não fez muito, nota 5 para o Eric. Luciano, partida horrorosa. Claro, Luciano é esse pacote, faz aquelas partidas horrorosas que a gente só sente raiva dele. No outro jogo ele faz o gol da vitória e é decisivo. Então é o pacote Luciano. Hoje nota 4 para o Luciano. Rodrigo Nestor conseguiu entrar no mesmo ritmo do Luciano, ou seja, parado. Então nota 3 para o Rodrigo Nestor. Ferreirinha errou os lances capitais do jogo, poderia mudar a partida. Não jogou mal, mas com esses lances que ele errou, nota 4. O Wellington Rato, não tem nem vontade de dar nota pro Wellington Rato. A gente perder tempo dando nota pro Wellington Rato do peso que ele tá, eu não sei nem que nota eu dou para ele. Eu acho que vou dar nota 2 para ele, só para ele tentar se recondicionar, porque é o trabalho dele, ele tem que se recondicionar. A gente pode ser gordo porque a gente não precisa correr o campo inteiro. Eles não podem. Eles são pagos e muito bem acompanhados para estar sempre em forma. Entendo que ele teve a lesão, mas já fez bastante tempo que ele voltou da lesão, então já era para ele estar em forma. Então nota 2 para o Ayrton Rato. Caleri, famoso pacote Caleri, muita briga, pouca bola. Nota 5 para o Caleri, mas hoje ele não tem muita culpa. A bola não chegava mesmo, então não dá para questionar o Caleri. André Silva entrou, participou muito pouco tempo de jogo, sem nota. Zubeldia, nota 6 para escalação. Nota 7 para o Zubeldia por estar fazendo esse time que muitos acreditavam que não conseguiria jogar junto e está jogando junto e bem. Então isso é mérito do técnico. O técnico, quando é bom, ele não coloca desculpa de fulano, não pode jogar com Beltrano, ele bota os caras para jogar e arruma um jeito. Então isso é mérito dele. Nota 7 para essa questão. Nota 9 pela coletiva. Não dou um 10 porque ele ficou batendo boca com o repórter,
não é função de técnico bater boca com o repórter. Você tem outras formas de lidar com o repórter que está jogando casca de banana para ele. Claramente o repórter estava tentando jogar uma casca de banana na pergunta, e aí ele foi grosseiro com o repórter, não é o ideal. Acho que ele poderia ter usado de outra forma aquele espaço. Então, se não fosse isso, tirava um 10 pela coletiva e tira o 2 pelo chilique no final do jogo. Não é o lugar para ter chilique, ele pode ter chilique no vestiário, chutar o balde, xingar todo mundo e daí na coletiva falar, mas acompanhado da diretoria, que daí sim a diretoria nota 0, que deveria estar do lado do técnico nessas horas. Vou tirar um ponto da coletiva do Zubeldia de 9 para 8, porque ele não respondeu a questão do Equador, se ele vai para o Equador, se não vai. Seria o quarto técnico que o São Paulo perderia por uma seleção, e eu acho que desses 4, o Zubeldia é o melhor. Sim, eu acho ele melhor que o Dorival, mesmo o Dorival tendo um ganho Copa do Brasil. A seleção brasileira prova isso. Então, seria muito ruim se o São Paulo perdesse o Zubeldia, porque o mercado não apresenta nomes do mesmo nível, pelo menos no mesmo valor do Zubeldia. Por hoje é isso, essas são as notas. Deixe aí os seus comentários, se vocês concordam, quais notas que vocês dão para os jogadores, para o árbitro. Acho que o árbitro vai ser 0, né? Todo mundo vai dar 0. A arbitragem horrorosa da Marcelo Lima Henrique. Padrão Marcelo Lima Henrique é caseiro. Quando jogou contra o Bahia, tudo era marcado a favor de São Paulo, né? Dentro do Morumbi. Quando joga São Paulo contra o Atlético Mineiro fora, tudo é marcado a favor do time da casa. Ele sempre faz isso. Então, a arbitragem normal dele. Próximo jogo contra o Grêmio, no Morumbi, sem Luiz Gustavo e sem Alan Franco. Obrigação do São Paulo ganhar. 3 pontos tem que ser garantidos para o São Paulo para continuar lutando lá em cima na tabela. Vou fazer um resumo da rodada também. Logo vai estar pintando aí para vocês. Por hoje é isso. Um grande abraço para vocês e